Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença nestas conversas à terça-feira. Hoje temos como convidado o engenheiro Carlos Gaivoto, que é engenheiro pelo Instituto Superior Técnico, mas também mestre em transportes também pelo Instituto Superior Técnico. Tem uma vastíssima experiência no planeamento de transporte, nomeadamente ligada à Carris, em Lisboa, e pertence ao Conselho Nacional de Obras Públicas, Conselho Nacional Conselho Superior de Obras Públicas, e, portanto, é com muito prazer que o vamos ouvir falar sobre esta aplicação ao caso de Lisboa do Human Transit Village Ecosystem e da proposta que ele tem aqui para nos apresentar e para podermos fazer aqui algumas questões, colocar-lhes aqui algumas questões, que é sempre muito, muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, vocês terem aceito, digamos, a minha proposta para a apresentação. Isto foi, talvez, o resumo de 50 anos de atividade na Carris. Eu diria que foi uma vida dedicada à causa pública e, portanto, me fez refletir, de algum modo, antes de sair, reformei-me no início deste ano. Foi uma forma também, diremos, elegante e consequente e com alguma coerência daquilo que tinha vindo ao longo dos anos a defender nos vários projetos que participei, nos vários estudos, não só dentro e fora também da Carris. Eu vou fazer a minha intervenção, isto são 20 slides, 21. Os slides estão divididos, no fundo, isto foi um esquema diretor que eu propus com base nos conceitos e nas aplicações que eu, entretanto, também fui participando em alguns projetos de investigação europeus, como as Cost Action de TU 603 sobre o BHLS e o TU 1103 do Tram Urban Safety. E esses dois projetos, de facto, dão um enquadramento das situações em várias cidades europeias que me permitiu, quer numa aplicação, quer noutra, perceber as diferenças com que isto pode ser analisado e avaliado. Durante este percurso dos 50 anos, pois é evidente que também participei em alguns planos de ordenamento de território, no PROT de 1992-94 com o professor Jorge Gaspar e na equipa que depois acabou por esse plano regional não ter avançado, mas mais tarde, em 2002-2003, no CESUR, naquilo que era o dossiê dos transportes, pelo menos tentámos concluir ali algumas ideias interessantes. Eu queria só fazer 2 ou 3 registros prévios, que é o seguinte: a nossa linguagem, ou o léxico comum que existe na área dos transportes, está muito direcionada para as questões de mobilidade. Tráfegos para aqui, tráfegos para lá, fluxos, intensidades, volumes, enfim. Um conjunto de situações, querem passageiros e mercadorias. É um léxico que quase que diariamente nós vamos ouvindo e é um vocabulário que depois, quando se analisa profundamente, não mexe com as verdadeiras razões com que nos confrontamos com as várias configurações de territórios que temos. Temos um território diverso, fragmentado, disperso, e isso tem custos sociais, e esse território é abordado, ou tem sido abordado na Europa, essa fragmentação de forma diversa, mas muito interessante. E acho que a linguagem neoclássica
A esse nível, portanto, esgota-se um bocadinho nessas análises e avaliações com métricas muito diferentes, seja para o território, seja para a acessibilidade, seja para a mobilidade, ao ambiente, ou à energia, mas o que interessa é perceber que dentro dessa literatura há outra literatura que poderemos também pesquisar melhor e perceber porque é que o território tem estas configurações, porque é que os excedentes são aplicados em determinadas infraestruturas e não são em noutras, em determinadas tecnologias e não noutras, e portanto a esse nível há uma literatura que de facto precisamos de aprofundar melhor para perceber o que é, se o investimento, por exemplo, que estamos a fazer em determinada infraestrutura de transportes é um investimento bem feito e coerente e que vai resolver ou não alguma coisa. A esse nível, acho que a linguagem aí muda um bocadinho. E muda precisamente porque as leis de acumulação são o que são, o regime flexível de acumulação é o que é, e, portanto, esta dispersão urbana tem alguma razão de ser, e a esse nível nós precisamos de entender porque é que ela tem estas configurações, porque é que este special fix, onde circula tanto capital e tantos fluxos financeiros e créditos, enfim, tantos preços diversos, tantas rendas, e, portanto, conjugadas, criam um determinado modo de vida. E o modo de vida que, por exemplo, sobressai na área dos transportes é a utilização intensiva do automóvel. E essa utilização intensiva do automóvel, nós percebemos os efeitos que ela tem a vários níveis. Olhando para o primeiro slide, eu queria-vos só chamar a atenção do seguinte. Este problema da dispersão urbana é um problema real, tem custos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os sobrecustos causados por essa dispersão urbana são superiores a $1 trilhão anuais. Um trabalho feito pelo Todd Littman apresenta esses valores e, se calhar atualizados, isto eram valores de 2015, 2016, se calhar atualizados são muito mais do que $1 trilhão. São sobrecustos que nós percebemos, eu agora só, como não tenho aqui que nós percebemos que, por exemplo, nos orçamentos municipais podem atingir à volta de 67%, 66%, o que é lógico, com tanta infraestrutura, com tantos planos de urbanização, com tantas redes a serem dispersas e fragmentadas por um território, é evidente que os orçamentos municipais têm esses sobrecustos. Também no mesmo trabalho do Todd Littman, por exemplo, podemos ver, conforme os fatores de dispersão, conforme também a estrutura de custos vai variando. E, portanto, este é um problema que muitas vezes não é falado, falamos sempre de mobilidade, mas nunca associamos esse tipo de análise, de avaliação, como é que nós poderemos mitigar este tipo de situação. Num trabalho de uma apresentação em Marselha, em 2009, Berthaud e a sua equipa fez aqui sucintamente o que se passa com a evolução do território. E nós percebemos que, no período fordista, aquilo que nós sabíamos que era a fábrica e todos os bairros residenciais à volta da fábrica, enfim, as pessoas iam a pé para a fábrica e tudo. Eu ainda lembro-me, em criança, ver ali na região, na zona de Alcântara, as pessoas iam a pé para a fábrica, portanto, ou quando muito iam no elétrico com o bilhete operário, e, portanto, para percursos mais longos. Mas o que nós percebemos neste território é, de facto, o monocentrismo, em que tudo aquilo que se concentrava na cidade, neste caso seria Lisboa, tudo vinha para Lisboa. Claro que hoje, quando olhamos para aquilo que é o PNPOT 2018, por exemplo, tem como estratégia, não aborda sequer, nem aparece a palavra sequer de dispersão urbana. Portanto, não há, digamos, uma estratégia para atacar este problema. E baseia-se, aliás, como alguns PMUs que andam para aí a ser feitos, baseiam-se neste modelo policêntrico, ou seja, aquilo que nós consideramos que
é o contexto territorial e que é preciso mitigar estes custos, estes próprios modelos de policentrismo são evocados para justificar, muitas vezes, as ações ou as medidas ou os projetos que existem e que dão alguma continuidade a estes modelos que, como percebemos, não mitigam a dependência, por exemplo, do automóvel. Nesse sentido, aquilo que hoje vivemos é um modelo compósito, continua a haver um centro dominante, mas, de facto, há muitos movimentos aleatórios, muitos movimentos em que começam, de facto, a haver maiores polos de geração e atração em vários municípios. Mas aquilo que nós, de facto, desejaríamos era houver este modelo em que se encurtasse distâncias, tempos, energia gasta, emissões, enfim, todas aquelas externalidades que são causadas por este sistema território-transportes. Ora, isso tem muito a ver com a forma como o excedente é aplicado. E hoje estamos perante situações que sabemos que o excedente está a ser mal aplicado. Vou abrir um parênteses, desculpem-me os colegas do metro, mas quando se gasta quase 500 milhões de euros para fazer 1,5 km para ligar o Rato ao Castoré, algo aqui está mal. Portanto, ora, o que eu trago aqui nesta primeira parte era a tentativa de capitalizar uma experiência, um case study que eu participei e que estou ainda, enfim, envolvido, que é com base num trabalho que se fez sobre Carcavelos, tentar justificar, a partir de um ecossistema à volta de 55 mil habitantes, que à nossa escala é uma cidade de média dimensão em Portugal, como é que poderá ser escolhido uma tecnologia ou um modelo de território que favoreça essa mitigação desses custos e desses efeitos nocivos e trazer uma proposta que pudesse resolver problemas, por exemplo, de não haver tanta dependência daquele modelo compósito como existe. E, de facto, hoje na Europa está-se a dar muita importância a esta articulação do urbanismo e transportes. E aquilo que eu vou trazer aqui são o exemplo de um caso francês e do caso alemão, que, através de uma proposta de carta de urbanismo, de articular urbanismo com transportes, pode trazer algum benefício para um outro modelo. Nos estudos que eu acompanhei, por exemplo, nos projetos europeus, eu faço referência aqui a um estudo particular que acabou em 2014, que é de um projeto muito interessante que se chama Sintrofer. E dentro desse projeto, que foi coordenado pela UCL, a University College of London, o Sir Peter Hall, na altura, quando, passado uns meses de 2014, isto acho que foi em maio e ele faleceu em julho, mas ainda teve a oportunidade de apresentar o resumo desse projeto, que é um projeto que envolveu 6 cidades do noroeste europeu, algumas francesas, no Valenciennes, outras na Inglaterra e também na Bélgica, e, portanto, em que foi interessante perceber a importância que se dá ao uso social, ao valor do uso social dos solos e com as tecnologias do ferroviário ligeiro de superfície podermos arranjar algo ou uma proposta coerente e consequente para se fazer essa mitigação do tráfego automóvel ou da dependência do transporte individual. É evidente que isto passa muito pelo controle da renda, não haver especulação e haver um outro valor de uso dos equipamentos, nomeadamente os transportes, porque a acessibilidade que eu trato aqui, que tentei dar o nome de acessibilidade sustentável, não se trata só de observar a questão da área do setor do transporte. Passa-se também essa acessibilidade
é a acessibilidade à habitação, aos equipamentos coletivos, à saúde, ao ensino, ao emprego, enfim, um conjunto de itens que são importantes nós termos presentes quando trabalhamos as redes e o sistema de transportes. A ideia, quando foi trabalhar toda aquela área do ecossistema de Carcavelos, e está ali delimitada, só nos deram esta área de estudo cujo perímetro passa um bocadinho o nó do IC15. No entanto, isto serviu-nos para exemplificar como é que é possível ali podermos inserir ou não um eixo ferroviário. Neste caso, como vocês viram na figura anterior, havia uma ligação entre Carcavelos e as Mercês, mas no concelho de Cascais seria até Trajoso. Mas isto já nos permitiu tirar aqui algumas conclusões que são importantes, porque tanto mais quando nós propomos um projeto de transporte coletivo em sítio próprio, há várias dimensões que nós temos que ter em consideração. A dimensão espacial, a dimensão funcional e a dimensão temporal. Portanto, pelas recomendações, por exemplo, que havia no projeto de Sintrofer, era importantíssimo internalizá-las neste tipo de solução que nós procurámos de articular urbanismo com transportes. Que, aliás, a escola regulacionista francesa está muito apostada em desenvolvê-lo. Basta ver o que é que são as já 25 cidades que nos últimos 30 anos desenvolveram redes de elétricos e, por exemplo, só no caso de Paris, já vai em 15 linhas. Portanto, o que é importante é que, para se combater aqueles custos de dispersão urbana, há que ter em consideração vários aspectos. Nomeadamente, quando falamos dos custos da dispersão urbana, ter presente que os custos generalizados, os custos residenciais, os custos escondidos, os tais 67% de sobrecustos nos orçamentos municipais, são importantes ter presente nas nossas análises e nas nossas avaliações. E, portanto, quando trabalhamos acessibilidade a este nível e propomos projetos de transporte coletivo em sítio próprio, temos que ter presentes isto. Isto para além, evidentemente, da próprio operador ou dos custos de exploração do próprio sistema. Mas, como eu disse, a incidência que há nesta avaliação geográfica, histórica, materialista, porque nós todos percebemos o que era a cidade fordista, o que foi a cidade keynesiana, a primeira expansão, e depois a desregulação total, e nestes últimos 40 anos assistimos a uma intensidade de dispersão incrível que teve estes sobrecustos. Ora, no caso de Carcavelos, no caso de estudo, nós tentámos aplicar algumas técnicas de avaliação para associar à definição dos dois corredores. E fizemos até uma experiência que foi um corredor com ferroviário ligeiro de superfície e um corredor rodoviário com PQLS. E, portanto, quer num caso, quer no outro, nós tivemos sempre em consideração que a técnica dos 8Ds, que vocês devem já ter ouvido falar, deixem-me só ver se eu consigo apanhar aqui está aqui. Portanto, a técnica dos 8Ds, que nos dá uma primeira apreciação se o eixo está oferece condições para garantir respostas a este nível. Também temos as técnicas da densidade humana líquida, que infelizmente é muito difícil apanhar em Portugal, porque normalmente não temos os tais dados de emprego e, portanto, a esse nível nós estamos sempre dependentes de fontes que depois não são disponibilizadas e, portanto, muitas equipas perdem muito tempo a trabalhar estes dados. Mas a ideia com que se parte para resolver este tipo de ação e de projetos para desenvolver um modelo alternativo ao modelo compósito é precisamente aquilo que os franceses trazem-nos com a Carta de Urbanismo e Transportes. E onde é que eles inserem essa Carta de Urbanismo e Transportes? Precisamente naquilo que eles chamam ou designam Plano de Déplacement Urbain, que são os nossos PMUs. E, portanto, a este nível, a metodologia é interessante
do contrato de eixo, porque isto depois é, digamos, quando eles definem um esquema diretor e depois avançam com este tipo de contratos que, no fundo, acabam por introduzir uma dinâmica dentro do próprio elaboração, no nosso caso, do PMUS, que são dinâmicas interessantes, porque quando se fala de contrato de eixo é evidente que estamos a falar de parcerias e estamos a falar também, infelizmente nós não temos cá o Código de Urbanismo, mas poderíamos, e não temos cá aquilo que eles têm, que são as agências de urbanismo e que são equipas multidisciplinares importantíssimas para definir as regras com que estes eixos depois se desenvolvem e trazem ou não mais emprego, mais habitação, mais serviços, mais equipamentos, etc. Mas temos aqui, por exemplo, nestas figuras que eu pus aqui, algo que, por exemplo, está a ser feito na própria região de Ile-de-France. Portanto, é evidente que estamos a falar, quando estamos a falar da região de Ile-de-France, tem mais população que Portugal inteiro, estamos a falar de 12 milhões de habitantes, mas percebemos que a estratégia que está a haver fora daquele núcleo central, dos 6 milhões, toda aquelas coroas e aquelas chamadas cidades novas, que entretanto também foram, também tiveram o efeito da dispersão urbana, como é que elas estão a ser reestruturadas a partir de projetos fantásticos. Eu visitei já algumas linhas desde trams, a Trams Express até LRTs e Tram Trains, portanto, que conseguem congregar, portanto, este tipo de dinâmicas a partir destas cartas de urbanismo e transportes dentro do seu PDU. Portanto, esta metodologia é importante também trazê-la para nós. No caso, como eu vos disse, no caso do ecossistema de Carcavelos, que trabalhei um pouco isto com a equipa técnica da Câmara e com uma equipa multidisciplinar, desde geógrafos, arquitetos, sociólogos, economistas, etc., nós tivemos a possibilidade de estudar quer o eixo ferroviário, que está ali a vermelho, e 2 eixos de BHLS, como é que se fazia a sua inserção urbana e como é que, a partir daí, poderíamos criar uma cidade que, no fundo, é aquilo que eu venho depois, mais tarde, a designar a Urban Ecologic Transit Village. Já iremos ver o quê. Como sabem, o ferroviário tem estas vantagens, que aqui é um slide da cidade de Zurique em baixo, em cima o tram train de Karlsruhe, mas todo este trabalho de equipa, por exemplo, o eixo, a diretriz de todo este transporte coletivo em sítio próprio foi certificado pelo Metro do Porto, que também trabalhou connosco neste trabalho. A ideia era também trabalhar o espaço público. Portanto, ou seja, com um projeto de transporte coletivo em si próprio, nós podemos, e mesmo, atenção, neste caso, o perímetro de estudo, a área de estudo, abrangia zonas de gênese ilegal e, portanto, também estudadas pela Câmara com as suas OPGs, mas a ideia era tentar, nesta ligação entre Carcavelos e as Mercês, que é um eixo de 16 km, 8 dos quais são dentro do concelho de Cascais, portanto, entre Carcavelos e Trajouce, podermos ver como é que poderíamos dinamizar este tipo de eixo e trazer, em particular, aquilo que depois pode ser associado com tal densidade humana líquida, trazendo mais emprego e mais serviços ao longo do eixo. De facto, o método que eu designei de TCL, Transit Corridor Liability, não é só um método que é aplicado na Europa, portanto, próprios Estados Unidos, que são confrontados com esse enorme problema dos custos da dispersão urbana, têm desenvolvido políticas públicas de Transit-Oriented Development. É evidente que tem muitos objetivos imobiliários por detrás, mas o fundamental disto é que
estas escolas relacionistas, tanto a francesa como a americana e como a alemã, começam a dar importância à forma como todos estes trabalhos de articulação do urbanismo e transportes se desenvolvem, e é interessante que cada um aborda de diferentes perspectivas. Por exemplo, o quadro que eu trouxe aqui, que lá está do tal projeto de Sintrofer que eu referi, é uma abordagem interessante, enquanto que os alemães primam pela eficiência técnica, pela tecnologia. Os franceses é mais a racionalidade política e os ingleses é mais a racionalidade económica. Mas no meio de tanta irracionalidade que existe na dispersão urbana, é natural que nós tentemos pautar a nossa atuação por critérios que podem trazer, quer de uns casos, quer de outros, vantagens para, por exemplo, não se fazer aquela análise neoclássica de custo-benefício, mas começar-se a introduzir mais o Wide Economic Benefits, em que são avaliadas outras variáveis, nomeadamente, sobretudo, as de território, do ambiente e de energia. A carta, o contrato de eixo é, de facto, uma metodologia que já existe em muitas cidades francesas. Eu, salvo erro, começou mais por Toulouse, mas depois alargou-se também a Grenoble, Lille, Bordeaux, enfim. Hoje é uma metodologia em que, quando se faz uma proposta de extensão ou mesmo até no início num novo eixo de transporte coletivo em sítio próprio, faz-se com o contrato de eixo. E o contrato de eixo, evidentemente, é para federar os vários interesses, quer públicos, quer privados. E, portanto, a esse nível é um trabalho interessante a maneira como eles fazem este desenvolvimento no fundo do projeto de transporte coletivo em sítio próprio, que, como vocês sabem, nos vários casos ou nas várias tecnologias, tem custos diferenciados. Qualquer projeto, de qualquer modo, quando é desenvolvido, não estamos a falar só de inserção ou só do sistema de alimentação, estamos a falar de 19 itens que são importantes, 19 rubricas que são importantes, que se tenham em consideração na elaboração do projeto. A escola, por exemplo, mais alemã, a escola relacionista alemã, e isto também eu trago este exemplo do Vauban, que é um bairro com à volta de 10 mil residentes, mas que cresceu todo à volta de um eixo de tramway. E é um exemplo que pode ser, é o chamado bairro ecológico, que pode ser multiplicado em muitas áreas, dentro, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, em muitos municípios e em muitos bairros, nomeadamente, por exemplo, o que estávamos também a equacionar dentro do ecossistema de Carcavelos. Aplicando a questão de uma perspectiva mais democrática, em termos de controle democrático, como é que se faz um PDM, ou como é que se elaboram as regras para esse PDM e como é que se articula o PDM com o PMUS, eu penso que o exemplo de Vauban e a maneira como está aqui alicerçado com a comunidade urbana desse bairro, mostra que nós temos ainda um largo caminho a fazer nesta participação pública, no fundo aquilo que devíamos cumprir, porque nós somos, Portugal subscreve a Convenção de Aarhus e a Convenção de Aarhus exige precisamente que haja transparência e haja essa participação pública na elaboração deste tipo de projetos e de decisões. O Vauban tem características interessantes. É de facto um bairro que, em termos, por exemplo, de águas residuais, tem uma central de águas residuais, tratamento de águas residuais, que, salvo erro, é mais ou menos ali. Deixem-me só aqui ver se eu apanho aqui não estou a apanhar o ponto. Bom, o Vauban cresceu a partir de 3 casarões militares. Isto era um território que os alemães compraram aos franceses, porque era um território que vinha da Segunda Guerra Mundial e, portanto, na década de 90 ainda
que é estranho, pertencia ainda aos franceses, mas pronto, e foi transformado a partir do final da década de 90. Eu, num congresso que participei em Mulhouse, do grupo das autoridades responsáveis de transportes na altura, em 98, salvo erro, por aí, a visita de estudo técnica que nós tínhamos de Mulhouse a Vauban, em Freiburg, são à volta de 60 km, estávamos ainda a ver partes portanto, explicaram-nos na altura, portanto, estamos a falar, não muito tempo, uns 30 anos, ainda estava a ser construída a linha e, portanto, é um bairro relativamente novo e tem uma diversidade e uma dinâmica de comunidade muito interessante que vale a pena também perceber. Este pode ser um dos modelos para a nossa Urban Ecologic Transit Village. E, finalmente, temos aquilo que são as políticas TOD do Transit Corridor Liability, que aconselho-vos a lerem o TCRP 187, que é fantástico a esse nível, porque mostra, evidencia aqui vários aspectos. Desde as métricas que são importantes analisar quando se define um corredor, até aos vários fatores que definem uma estratégia. E, portanto, acho que toda a conjugação destas perspectivas, tanto francesa, americana como alemã, são interessantes e que eu acabei por associar neste trabalho que tentei resumir aqui nestes poucos slides, mas desculpem-me a densidade, digamos, que em cada slide está, mas fica pelo menos aqui a informação, caso depois vocês queiram consultar. Passando aqui à segunda parte do trabalho. Portanto, como eu vos disse, os meus 50 anos que tive na atividade da Carris permitiu-me ter uma outra visão sobre como é que o território funciona. E, de facto, eu posso dizer que ainda assisti àquilo que era o início, ou pelo menos o fim. Aliás, os 30 gloriosos anos passaram por mim, não é? Eu nasci em 55, portanto, mas ainda apanhei ali alguns bairros a serem construídos nesse período keynesiano, em que, de facto, a cidade começou-se a expandir e já se estava a consolidar, no bairro de Alvalade, o bairro de Benfica, o bairro de Restelo, portanto, nos anos 50, serem concluídos, e toda essa expansão que depois houve com a desregulação, então, num período neoliberal, desde a década de 80, se intensificou bastante a construção. Isto criou-nos graves problemas no sistema de transportes, sobretudo nas redes de transporte coletivo, que, de facto, a cobertura territorial e temporal fica dificultada por isso. Portanto, aquele modelo compósito que eu critiquei no início, o modelo policêntrico, tem que, de facto, haver uma avaliação desse modelo e nós tentarmos ir para o tal modelo da Urban Transit Village, que eu acrescentei mais o aspecto da ecologia urbana, que não é propriamente o urbanismo ecológico, é diferente. A ecologia urbana tem mais a ver com a geografia humana e, portanto, é preciso trazer esse modelo e fazer uma proposta muito concreta, e foi isso que eu tentei fazer com este conjunto de eixos de Transit Corridor Liability que se pode fazer em contratos de eixo. Quer nas áreas onde, reparem, há ali áreas urbanas que já estão, muitas delas, consolidadas, mas algumas estão a sofrer grandes transformações e, portanto, a esse nível nós podemos trabalhar, ao nível urbano, um conjunto de eixos. E também ao nível da área metropolitana. E, portanto, quando trabalhamos depois uma rede mais a nível metropolitano, poderemos também propor o ETVs em cada município. A ideia, no fundo, é dizer assim, afinal, o Concelho de Lisboa é uma cidade ou são 5 cidades? E eu defendo que são 5 cidades. E nestas 5 cidades, que têm muito a ver com a nossa geografia histórica materialista, o desenvolvimento da própria, a expansão do território que foi sendo ocupado, tem particularidades. Por exemplo, o Benfica tem vida própria.
tem um conjunto de equipamentos, tem muito emprego e, portanto, pode perfeitamente ser considerada um Urban Ecologic Transit Village. Já, Alcântara ajuda, Belém é outra Urban Ecologic Transit Village. Claro que o centro histórico também tem essa particularidade, é aquele centro que, de facto, no período fordista ficou consolidadíssimo e, portanto, também é importante. Agora, quando olhamos, por exemplo, para a Alta de Lisboa ou para Chelas, Marvila, Olivais, etc., temos uma área que começou por ser uma área puramente residencial e hoje já começa a ter mistura de serviços, equipamentos, emprego, etc. E, portanto, cada uma destas UETVs e cada uma destas cidades, que por acaso a Câmara, o município de Lisboa tem, como sabe, 5 ITs, 5 unidades de intervenção territorial. Podem estar na origem destas 5 cidades e cada uma trazer dinâmicas próprias. A ideia é precisamente não estarmos sempre a pensar que existe um CBD, como é aquele modelo compósito que havia, mas se calhar há uma estratégia muito diferente quando pensarmos o território desta forma. É claro que na área metropolitana, como vocês veem, o problema coloca-se, se calhar, a uma escala diferente, para já, não é? Escala geográfica, mas uma perspectiva de evolução mais lenta e, portanto, se calhar, o território que é muito fragmentado começará por ter que ser estruturado com outra acessibilidade. Eu continuo a defender que a melhor tecnologia neste tipo de território é, de facto, a tecnologia ferroviária ligeira de superfície, de capacidade intermédia. Porque a ideia é precisamente quando olhamos para os cenários de tráfego, não é continuar a trazer tudo para Lisboa. Se calhar vamos tentar moderar esses fluxos e vamos tentar equilibrar esses fluxos em cada território se fixarmos mais emprego em cada um desses municípios. Se calhar aquilo que hoje é previsto, haver mais uma terceira travessia ou mais, se calhar não se justifica estrategicamente. A ideia, quando apresentei isto dentro da Carris, foi que aproveitei o facto da Carris também usufruir de 5 estações e cada uma dessas estações está em cada uma dessas cidades. Portanto, quando apresentei o esquema diretor foi não mais do que aproveitar aquilo que se conhece da rede de autocarros, que eu não vou apresentar aqui, porque a rede de autocarros, como sabem, é muito capilar e, portanto, é muito complexa, mas em cada estação podermos associar esta rede de eixos TCL, que poderão ser estudados, deverão ser estudados e depois apresentados, e a ideia que eu ali sintetizo é as 5 ETVs e este Special Fix ser dotado destes serviços ferroviários ligeiros de superfície. Portanto, apontei, uma vez que estava dentro da Carris, ainda há atividade, apontei-lhes um exemplo de que nós podíamos ter um plano estratégico de desenvolvimento de uma rede ferroviária ligeira de superfície, com vários serviços, não é só serviço de tramway, é serviço LRT, que é diferente, tem uma distância interparégios diferente, posso fazer ligações diametrais, se eu quiser, entre o ETV 1 e 5, ou 4 e 3, enfim, o que quiser, mas era ter esta percepção de evolução e, portanto, esta perspectiva e dizer, em 15 anos, poderemos construir uma rede, neste caso, estimei à volta de 200 km, com este investimento, que no fundo acaba por ser anualmente à volta entre os 200 a 300 milhões de euros. Ora, 200 a 300 milhões de euros é perfeitamente compatível mesmo com o orçamento municipal, portanto, que temos. A ideia depois foi mostrar como é que, por exemplo, uma das estações com 3 eixos poderia ser
temporalmente desenvolvido, e esta rede que poderia ter ali está por cima daquela rede que estava a branco, de eixos com eixo trânsito, corridor liability, ter o tal serviço LRT. Agora, quando se dota, por exemplo, um território como Lisboa, com as tais 5 cidades, e se dota com estas infraestruturas e esta tecnologia, por que não também ter o transporte de mercadorias? E então a logística urbana fica também associada à rede de elétricos, que aliás está já a acontecer em várias cidades europeias. Não é só o caso de Dresden ou Amsterdão, é de Zurique, a própria Karlsruhe já está a desenvolver, inclusivamente para, utilizando a rede do tram-tram, está a utilizar logística urbana para a região, para a metrópole. Isto significa que o modelo que aqui é aplicado das UETVs para o território de Lisboa também pode ser aplicado para o da área metropolitana. E dei como exemplo como é que uma rede tram-tram pode ser desenvolvida. E imaginem, por exemplo, o tram-tram pode fazer ligações até 100 km à volta de Lisboa. Em Karlsruhe faz. Qualquer dia Karlsruhe está ligado à Stuttgart. Neste momento a máxima ligação que tem é à volta de 100 km, que é Elbron. Portanto, porquê? Porque é um material circulante, é uma tecnologia com grande versatilidade e capacidade e atinge essas velocidades de 110 km/h, e, portanto, vocês podem perceber a potencialidade que isso tem. Portanto, podemos fazer ligações, porque não Caldas da Rainha, ou Torres Vedras, ou Coruche, sei lá, Setúbal, enfim, até Alcácer de Sal poderia. Portanto, mas isso já é um outro tema, mas é só para vos dizer que isso é possível, tecnologicamente já provado que é possível. Infelizmente, em Portugal temos atrasado na inovação tecnológica, da qual o importante é, de facto, a aplicação do RTMS, das políticas europeias, com o ETCS L2 e ETCS L3, que é algo que tem que ser rapidamente introduzido no sistema ferroviário nacional para aumentar, sobretudo, a capacidade em 40%, sem fazer obras novas de coisa. Isto, para concluir, portanto, o que eu deixo-vos aqui é uma reflexão de que como é que a partir de um modelo de território, como é que a partir de uma estratégia de ordenamento de território se combate os custos da dispersão urbana, se constrói um outro território, se constrói, por exemplo, uma articulação entre PDMs e PMUs, e como é que essa metodologia pode ter efeitos sobre, por exemplo, a nível não só de transporte de pessoas, como de mercadorias, mas o que eu vos quero aqui dizer é que a Carta de Urbanismo e os contratos de eixo são algo mais do que meramente federar interesses diversos, públicos e privados. Tem muito a ver com, de facto, o controle da renda, com o controle dos planos de urbanização, mas para isso, de facto, em Portugal é preciso rapidamente fazer-se a tal reforma do setor e, sobretudo, os Transit Act que tardam em aparecer. Pronto. Obrigado, Carlos, pela tua apresentação. Coloca com certeza algumas questões aqui no público e passaria então para o público essa intervenção a propósito daquilo que foi dito aqui pelo engenheiro Carlos Gaivoto. Alguém quer fazer um comentário?
Boa tarde e obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pequena curiosidade sobre aquilo que apresentou. Não consegue ouvir? Ok. Conseguem-me ouvir melhor agora? Sim. Ok, tenho que falar mais perto. Tenho uma pequena curiosidade sobre o estudo que fez para Carcavelos. Falou que nos eixos que criavam das várias ligações, que ele era multimodal, ou seja, daria para o tram e para o carro. Na lógica dos bairros ecológicos, como explicou, foi ou não contemplado uma verdadeira multimodalidade, neste caso para usar os modos suaves, quer para ligar do próprio bairro, ou seja, no fundo, na lógica mais holandesa, em que eu tenho uma rede pedonal e ciclável que me liga a um transporte ferroviário leve para a ferrovia, mas e que me liga depois a uma rede de transporte ferroviário pesado, se essa hierarquia na base estava pensada nestes eixos multimodais, ou seja, se o bairro está previsto ter ligações de mobilidade ativa e suave, e depois se o próprio eixo é ele próprio multimodal, porque muitas vezes também em países nórdicos e na Holanda há ao longo da ferrovia, das estradas, ciclovias para vencer grandes distâncias, porque as pessoas fazem essas grandes distâncias, 50, 60 km diariamente, de ida e volta para o trabalho. Era esta a pergunta. Pronto, no caso de estudo que nós fizemos ali do ecossistema de Carcavelos, é evidente que isso está contemplado. A área de influência do eixo, que há até 500, e com alguma generosidade podemos também falar de 800, mas nos 500 metros é evidente que a ideia, aliás, o estudo é para fazer essa articulação do espaço público, essa reabilitação e, portanto, contemplar, sobretudo, os modos ativos, porque a acessibilidade a pé, estamos a falar, aquela área de estudo é para depois ser ampliada, não, mas estava... No caso, por exemplo, de quem conhece a Carcavelos, sabe que não é plano como é o caso da Holanda, não é? Portanto, mas um utilizador de bicicleta que queira esteja em Carcavelos e queira ir até Trajose e depois seguir a sua deslocação com viagem em bicicleta, portanto, tudo bem. A ideia é perfeitamente integrar, ou seja, o eixo, por acaso, que escolhemos ali de Carcavelos é um eixo que hoje as pessoas pensarão, mas isto é impossível, então isto é um eixo com 2 vias, uma em cada sentido, e é a antiga estrada da Rebelva, portanto, aquele eixo que liga lá desde São Domingos de Rana até cá abaixo, e portanto, mas a ideia é, como por exemplo, foi comprovado, aliás, no projeto de Sintrofer, por exemplo, em Valenciennes, tens vias bidirecionais, portanto, os elétricos cruzam-se nas paragens e, portanto, há perfeitamente uma gestão integrada. Numa primeira fase, porque quem é que não me diz que depois, estando comprovado isto e sendo necessário aumentar, embora a versatilidade, como eu disse, do ferroviário ligeiro é diferente de um comboio ou de um metro, é possível nós termos ali boas frequências e que são perfeitamente compatíveis com o conceito que se tem da Urban Ecologic Transit Village. Muito obrigado. Boa tarde. Está-se a ouvir? Sim. Está prevista uma expansão do método de Lisboa para Loures. É uma história muito antiga e, ao que parece, a última versão é uma versão que não, a meu ver, não vai resolver o problema que Loures tem. Ou seja, o projeto inicial era expandir até Odivelas, onde está, e depois levá-lo até Loures, até o Infantado. Acontece que veio a crise, esse projeto foi abandonado e neste momento o que está previsto é 1 metro de superfície que liga o Infantado, Loures, portanto,
até Odivelas e depois dá a volta até o Hospital Beatriz Ângelo. É o que está previsto. Ora bem, neste momento os autocarros da Carris Metropolitana fazem o percurso entre Loures e o Campo Grande em 25 minutos. O que está previsto, neste caso, o que acontece é que vamos ter que mudar em Odivelas para apanhar um metro e depois, como cortaram a linha amarela, portanto, vamos ter que mudar no Campo Grande. Ou seja, aquilo que os estudos apontam é que quando há vários cortes, ou seja, temos vários trajetos, por cada corte há 30% que se perde, portanto, da procura. E eu pergunto se isto é uma boa solução ou não. Mesmo no caso de servir regionalmente, portanto, o Eixo, Loures, Odivelas e o Hospital, mesmo assim, ele não passa pelos sítios que são geradores de tráfego. As escolas. As escolas, quem vê de manhã e à tarde, quando vão buscar os miúdos à escola, são geradores de tráfego. E isso, o metro não passa, tirando um caso ou outro em especial, não passa por essas zonas. Ou seja, não convidam a usar o metro. Portanto, eu não sei, parece-me ser uma má solução. É evidente que o que interessa, e isto é uma visão um bocado diferente, no estado atual em que a cidade está concentrada, portanto, na cidade em Lisboa, os empregos estão aí e as pessoas não querem um transporte para Odivelas, querem para Lisboa. E, portanto, deveríamos apostar em levar não um metro a Odivelas, mas pelo menos ao Campo Grande, para que depois apanhasse o metro tal. Mas isso não é, portanto, previsto. Mas, pior ainda, e parece-me que há aqui, digamos, uma espécie de nebulosa em que se diz isto à população e a população pode estar assim a induzir em erro, pensando que é o prolongamento do metro de Lisboa, o que não é verdade. O metro de superfície tem a limitação, portanto, superior, e o metro de Lisboa tem a limitação, portanto, em baixo. Portanto, não entra um no outro. E aquilo que está a ser vendido é que é a linha violeta, deram-lhe o nome tal como as linhas do metro de Lisboa, mas que não tem nada a ver com a rede do metro de Lisboa. E isto está a ser passado e as pessoas estão a pensar que faz parte do metro de Lisboa. E não faz. Não sei se tem alguma observação a fazer neste caso. Eu tenho uma primeira observação, é que antes de haver este projeto, houve um estudo que a Carris e o Metropolitano fizeram em conjunto em 2001, que foi o Algés-Loures. E, portanto, era um eixo completamente diferente, mas que não deixava de servir 4 municípios e há cerca de 300 mil pessoas só na área de influência. Portanto, estamos a falar de um eixo com características de uma tangencial que deveria haver ainda, estamos a falar de há 25 anos, atenção, quase há 25 anos. Portanto, o tal conceito que depois, dentro do Plano Regional de Ordenamento do Território, foi avançado, que era maximizar as ligações diretas e, portanto, a multimodalidade ser desenvolvida no tal raio de 15 km à volta de Lisboa. Passados estes 25 anos, surge esse novo projeto e, portanto, mas continua-se a pensar com o mesmo modelo de território que se tem. E, portanto, aquilo que eu comecei por dizer é que é preciso alterar este modelo de território. E quando falei das Urban Ecologic Transit Villages ser transposto para o território da área metropolitana, portanto, provavelmente, o que Loures tem que fazer é criar muito mais emprego e não estar tão dependente de Lisboa. Isto significa o quê? Significa que a perspectiva que Loures, ou Odivelas, ou Vila Franca de Xira, ou outro qualquer município da área metropolitana de Lisboa tem que pensar na sua rede de transporte coletivo em sítio próprio. Aquilo que me evocou foi um problema tecnológico que é possível resolver, não é? Mas para isso é preciso haver uma estratégia de interoperabilidade, que é coisa que também anda arredada dos nossos decisores. Portanto, quando eu, por exemplo, nesta rede que propus para Lisboa, com o Tramway, com o Tram-Train e com o LRT, etc., se eu quiser, posso usar a rede do metro. Por exemplo, não sei se sabe, a linha vermelha do metro tem estudos internos que transformar aquilo para um LRT. Fez, aliás, estudos
era para precisamente alterar, aliás, como Barcelona também alterou, a rede de tração. Portanto, a alimentação era do terceiro carril, mas passou a ser por catenária. Portanto, precisamente para dar resposta a uma estratégia de ordenamento de território. É evidente, quando hoje comparamos a área metropolitana de Barcelona com a nossa, não é? Portanto, as diferenças são significativas, não é? Portanto, eles cada vez densificam mais a rede de transporte coletivo em sítio próprio, nomeadamente à superfície, portanto, estão a utilizar já não só a chamada RETBUS, mas também o modo elétrico, e com certeza que uma das diagonais vai ter um modo elétrico brevemente, e, portanto, a fazer a articulação também com as outras duas radiais. Isto significa o quê? Que nós temos que pensar estrategicamente, temos que fazer planeamento estratégico, que é algo que também não fazemos, não é? E, portanto, quando partimos para uma elaboração de planos de mobilidade urbana sustentável e quando queremos introduzir regras dentro dos PDMs para controlar a fixação de emprego, a fixação de população, etc., temos que ter algo mais substancial que agregue isto tudo. Portanto, esse eixo que falou da linha violeta não foi um eixo que surgisse por qualquer estudo de uma autoridade de urbanismo. Nós cá nem sequer as temos. Portanto, teremos que, se calhar, corrigir muito do traçado e problemas que, inclusivamente, estão a surgir, porque quando se projeta um eixo daqueles e depois um terço, salvo erro, não é? Um terço é em túnel, portanto, algo que logo faz disparar os custos, algo está mal na maneira como se projeta, ou quando se propõe esse eixo. Porque o problema também não se trata só de haver um eixo, tem que haver um conjunto de eixos para se criar a tal rede que vai fixar e vai formar, se calhar dentro de Loures, porque Loures até é bastante, como sabe, dispersa, fragmentada, tem um problema, portanto, de dispersão, tem que ter uma estratégia também de ordenamento. E se calhar Loures, o conceito de Loures também é como o conceito de Lisboa, tem se calhar pensar 3 ou 4 ETVs, não é? A zona de Loures é capaz de ir a, salvo erro, vai até ali Moscavide, a zona da Expo, e depois tem todo aquele arco ali à volta de Lisboa, Camarate e tudo isso. Portanto, o problema que se coloca sempre a quem faz planeamento de transportes é que não pode dissociar o problema de ordenamento do território e, sobretudo, ter uma concepção de que urbanismo ecológico é que nós queremos. Porque nós sabemos como é que o urbanismo tem sido feito e para que é que ele tem servido. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não sei se estão a ouvir. Antes de mais, eu gostava de dar os parabéns ao Carlos Gaivotto por esta excelente apresentação e muito inspiradora, porque de facto traz aqui uma mensagem forte e que portanto, nos traz aqui desafios que nos estão a fazer imensa falta, como se podem ver através destas questões. Eu só tenho uma pergunta, portanto também já tenho tido a oportunidade de ir conhecendo aos poucos este projeto, esta proposta do Carlos Gaivotto. Na medida em que este trabalho, e tal como ele apresentou, contém matéria relacionada com o desenvolvimento da mobilidade e transportes no concelho de Cascais, que é um município que já, segundo sei, há cerca de década e meia vai desenvolvendo estudos de mobilidade e transportes. E através disso, digamos assim, até já ganhou uma autonomia própria para desenvolver o seu próprio sistema municipal de transportes.
independentemente da lógica que foi desenvolvida na restante área metropolitana de Lisboa, independentemente também, naturalmente, da cidade de Lisboa, a pergunta é em que medida é que em Cascais aquele desafio que o Carlos Gaivotto colocou, que é, e muito bem, que é da integração dos instrumentos de ordenamento do território, e designadamente PDM, e os planos de mobilidade urbana sustentável, em que medida ou em que grau é que no conceito de Cascais essa matéria já está desenvolvida? E que exemplos é que isso pode trazer para os restantes municípios da área metropolitana de Lisboa? Eu, em relação ao que conheço de Cascais, portanto, com a equipa técnica que trabalhei, reporta quase a 2005, quando o primeiro e o designado estudo de trânsito de âmbito concelhio, chamado ETAC, introduziu logo aí a sua elaboração, o seu desenvolvimento. Consegui que eles, por exemplo, introduzissem o instrumento da conta pública do sistema de deslocações. Foi o primeiro município a fazê-lo. E que foi interessante ver como é que esse trabalho depois foi desenvolvido internamente. Ou seja, era e é, e isso recomenda-se, que os PUMUs sejam algo mais do que um pacote de medidas. Portanto, convém ser um processo participativo e convém ser um processo em que haja bastante participação das populações. Mas também é um instrumento importante para avaliar e para decidir. Ora, para isso precisa ter instrumentos de avaliação. E a conta pública vai nesse sentido, que aliás, no fundo, é a metodologia que é utilizada em França. E não só, há outros países que também têm as contas de transporte. Agora, neste trabalho que nós, entretanto, esse ETAC está publicado. Quem for consultar o site da Câmara pode ver que em 2015 foi publicado, e é um dos anexos, portanto, ao PDM, portanto, do âmbito da revisão do PDM, e foi já também reatualizado. Em 2017 houve uma atualização da conta pública e da elaboração, no âmbito da elaboração, que passou-se não a designar por ETAC, mas por Plano de Deslocações Urbanas de Cascais, PDU de Cascais. Posteriormente a isso, este estudo, que ainda conseguimos elaborar aquilo que se chama o livro branco do ecossistema de Carcavelos, teve um desenvolvimento, quer numa primeira fase e numa segunda fase. A terceira fase ficou interrompida, porque, entretanto, precisamente a parte final, que é a parte de como é que vamos criar regras para o PDM no âmbito desta Carta de Urbanismo. Portanto, como é que vão ser as densidades humanas líquidas, como é que vai ser o emprego, enfim, todo aquele trabalho de urbanismo ficou em stand-by. O problema é que está em stand-by há 3 anos, portanto, com questões de financiamento. Aquilo que poderia ser já uma resposta e um exemplo, mais uma vez, trazido a partir dali para depois ser difundido a nível metropolitano, etc., infelizmente ainda não pode ser porque está interrompido. Dá por dias, segundo me disseram os colegas lá de Cascais, dá por dias o lançamento desse concurso público, dessa abertura, porque está tudo preparado para que essa parte que falta seja concretizada ainda este ano. Esperemos que sim. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar aqui?
duas, uma muito rápida que deixo para o fim, a outra é se disse que trabalhou 50 anos na Carris, e não sei se já teve a oportunidade de ver o último relatório de contas da Carris. De quando? De 2024. Não. Pronto. Carris 50 anos já chegaram. Não, mas eu ia lhe pedir um comentário exatamente ao relatório de contas, Passaram cada vez mais. porque a velocidade comercial registada foi a mais baixa dos últimos 20 anos. Ou seja, ela teve a maior queda nos últimos 3, e até o número de passageiros diminuiu face ao ano passado, de passageiros transportados. Ou seja, houve um pico dos passes metropolitanos, depois houve um pico dos passos gratuitos de recuperação de pós-pandemia e do pico de passos gratuitos, e neste momento a Carris transporta menos passageiros. A minha conclusão pessoal é: o serviço não tem qualidade e, portanto, as pessoas experimentam porque é gratuito, mas depois não o usam no dia-a-dia porque ele não corresponde às necessidades que elas têm. Mas queria perguntar, porque falou muito do transporte, dos canais de transporte público em sítio próprio, se esta quebra de velocidade é ou não fruto da falta desses canais. E a última pergunta muito rápida é: onde é que se pode conhecer este estudo com mais detalhe? Onde é que se pode? Conhecer o estudo que apresentou com mais detalhe. Consultar. Por enquanto, para responder rapidamente a isso, eu, por enquanto tenho feito reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa, com a AML, fiz também com a TML, fiz com a CCDR, dentro da Câmara com a equipa do PDM e com a equipa do PMUS. Espero que agora fechei o ciclo, digamos, com a amável digamos, situação que foi trazer até aqui à Academia, digamos, abrir mais o debate. A ideia é, não sei, talvez publique isto, gostaria de publicar, de facto. Vou tentar fazer isso. Relativamente à Carris, eu tenho uma proposta muito diferente, digamos. Em primeiro lugar, porque Lisboa tem vários operadores de transporte coletivo e, portanto, houve uma tentativa de se uni-los e de fazer uma espécie de mini RATP, mas não conseguimos. Foi uma experiência que, quanto a mim, deve voltar a ser feita, mas com uma dinâmica e com uma certa coesão que não se conseguiu na altura. Só trazia vantagens, porque, de facto, quando falamos aqui num território como este, complexo, aliás, todos os territórios têm as suas especificidades, mas, portanto, quem conhece a Lisboa sabe perfeitamente que tem estes 3 operadores, não é? Mais um. Portanto, neste caso, será Carris, Metro, Transtejo, mais a CP Suburbanos. Portanto, tentaria perceber que só haveria vantagens se houvesse aqui uma mini RATP. É aquela velha história do operador interno integrado. Mas isso é um problema que teria que ser resolvido com uma grande reforma do setor. A ideia é que quem faz a gestão do espaço público sabemos que é a Câmara, não é? Portanto, a Câmara tem um problema, aliás, tem vários problemas, mas neste caso concreto, nos volumes de circulação automóvel que existem dentro de Lisboa, de facto, complicam para o transporte coletivo de superfície. Não é? A agravar tudo isto, para além do transporte individual do automóvel, depois temos os TVDs, temos os táxis, enfim, portanto, ou seja, aquilo que era um volume, se calhar, antes, se calhar, aumentou. Não sei, os dados de tráfego é capaz de confirmarem isso. Pois, sim. Estão mais altos que em 2019, neste momento. Pronto. E, portanto, os congestionamentos, se calhar, têm um efeito pernicioso sobre as redes de transporte coletivo. Sobretudo, quando nós, diariamente, vimos que os corredores de transporte... Não é preciso ir muito longe. Basta irem, por exemplo, ali a Benfica, onde se diz que há um corredor de bus, e é carros estacionados, é cargas e descargas, enfim, tudo, passa tudo por ali. Não há já, digamos, corredor reservado. Portanto, não se cumprem sequer sinais, nem velocidades, enfim. E, portanto, tudo isto agravado com o problema de acesso às escolas, etc., imagino que
Por exemplo, ali passam também carris metropolitana, naquele troço que vai entre a Avenida do Uruguai, Gomes Pereira, até ao Fonte Nova. Vocês não sabem o que é aquilo de manhã. Aquilo de manhã é permanentemente congestionado e parado. Portanto, aquele fluxo de autocarros da Carris e da Carris metropolitana, enfim, está ali e é por ali que é penalizado. É natural que, portanto, isso seja traduzido numa diminuição da velocidade comercial. Que, aliás, as velocidades comerciais em Lisboa, dos autocarros, foi sempre relativamente baixa. Quando estamos a falar de velocidades na hora de ponta, então, imagino. São tradicionalmente baixas. 13.3. Eu lembro-me de ver diagramas de velocidade com 5 km hora e 7 km hora. Não sei se está abaixo dos 5 km hora. Não, a média, ou seja, a média anual dos autocarros é 13.7, autocarros elétricos é 13.3, 2024. É quanto? 13.3 em 2024. Mas isso será a velocidade de exploração, não se calhar? Sim. Pois, é que repara, a velocidade de exploração é diferente do que é a velocidade... Porque quando estamos na velocidade de exploração, incluímos o período todo do dia, não é? Certo. O dia todo, Exato. aliás. Incluindo a noite, que é muito mais rápido. Pronto. Portanto, atenção a isso. Até tu achas muito mal depois, mas pronto. Não, mas é a pior dos últimos 20 anos. Sim, acredito. Então, nós estamos a assistir, então o volume que existe aí de TVDs é uma coisa por demais, não é? Portanto, se já havia o trânsito que havia com os táxis, agora imagino com mais TVDs e mais... e fora o resto. Não vou falar do resto. Pois, lá está, por exemplo, quando definimos, por exemplo, eixos com estas características de transporte coletivo em sítio próprio, é evidente que as regras terão que ser outras, não é? Portanto, não anda lá o Carmo e a Trindade, como diz o... Ok, muito obrigado. Mais uma vez, também se percebe, muitas das vezes, que os erros urbanísticos depois também têm que ser pagos pelos transportes, e os transportes têm que resolver os imbróglios que nós muitas das vezes geramos, e portanto isso, muitas das vezes vamos estando sempre a correr atrás do prejuízo, e portanto é na verdade uma questão sempre importante nesta discussão entre o transporte urbano e o planeamento e o ordenamento do território, e portanto isto tem que de facto ser pensado e integrado de uma forma muito mais evidente, seja em termos físicos, seja depois também em termos da gestão do próprio transporte. De qualquer forma, creio que temos alguns passos interessantes, apesar de tudo, e vamos ver, no fundo, o que é que nos aguarda o futuro mais próximo. Muito obrigado. Obrigado,